Isaac deu R$20. Gostaria de perguntar ao Tiago o seguinte. Hipólito de Roma, 175, já disse antes de Constantino nascer que Cristo nasceu 25 de dezembro. Queria saber quando exatamente o cristianismo foi paganizado, citando fontes de preferência. Cara, qualquer pessoa pode dizer que Cristo nasceu dia 25 de dezembro. O problema é, nem as condições climáticas faziam com que Cristo, no inverno, pudesse estar nascendo ali na manjedoura da forma que ele nasceu. Então, não é porque esses iniciantes aí, ou como é que a gente fala, os pais do catolicismo romano, da doutrinação romana, dizem que Cristo nasceu dia 25 de dezembro, porque ele nasceu dia 25 de dezembro. É uma questão de acreditar ou não, estudar. Ele nasceu no mesmo dia de Mitra, o Sol romano, Deus Sol romano. É uma questão sua de acreditar, comemorar nesse dia e ver se você não está praticando uma certa idolatria de forma subliminar. Por via das dúvidas, eu prefiro não fazer isso. Por via das dúvidas, eu prefiro não me ajoelhar diante de imagens. Já fui católico também, já fiz isso. Por engano, erroneamente, por seguir doutrinação católica. E é difícil você soltar essas raízes que estão internas dentro de nós. Eu entendo as pessoas que ficam revoltadas quando escutam isso. Na época de Cristo, imagine a revolta que não foi quando ele começou a pregar o verdadeiro evangelho para judeus, por exemplo. Então, acabou causando uma revolta, raiva, inclusive perseguição e morte de formas realmente pesadíssimas. Hoje é a mesma coisa. Quando você vai contra uma doutrinação católica, algo que está enraizado, como o dia 25 de dezembro, em muitas pessoas hoje, você acaba fazendo com que muitas fiquem com raiva, não aceitem isso, usem a negação e... Essa data do deus Mitra foi depois de Hipólito? Não. Não? Foi antes? Mitra? Sobre o dia do deus Sol. Mitra era cultuado antes, até mesmo do próprio Cristo. Não sei especificamente qual século, mas... A pergunta aí mas o deus Mitra, o deus pagão Mitra, Mitra já existia antes de Cristo. Sim, é porque muitas vezes eles pegavam as mesmas datas dos cristãos e tornavam-se dele, como eles fizeram com a Eucaristia, né? Justino Mártir, ele fala que os pagãos criaram uma ceia própria para imitar os cristãos. Mas eu acho porque existia a ceia de Mitra. Tá saindo da pergunta. Não, mas foi depois. A pergunta foi quando a igreja foi paganizada. São Justino relatos aí no segundo século. Mas existem relatos da ceia mitraica acontecer antes do próprio Cristo. Não. Então a igreja dos apóstolos já era paganizada. Porque a pergunta foi, quando a igreja foi paganizada? Isso também eu fiz para vocês no debate. Quando a igreja foi? Porque a gente citou vários exemplos pré-nicênicos. Mas por quê? Por que a igreja? Por que a igreja dos apóstolos seria paganizada? Quem criou o papado? Responde, você já me deu a brecha, eu tenho que responder. Pode responder, Diego. Não tem uma data de quando a igreja foi paganizada. Isso foi um processo. Isso foi um processo. O que aconteceu com... Como é o nome do imperador? Constantino foi só uma oficialização daquilo que já vinha acontecendo. As pessoas já estavam paganizando. Que vai tornar oficial. Mas ele nem tornou oficial Constantino. Não tornou oficial os dados, cara. Não, com todo respeito. Tudo bem, eu confundi, acho que você não sabe do que você tá falando. Não, mas a história é essa. A arqueologia prova que a igreja já vinha se paganizando com o tempo. Isso foi um processo. Então a igreja dos apóstolos era paganizada. Você acha que foi um documento? Cara, Inácio de Antioquia que foi um documento que paganizou a igreja? Ele era do século I. Inácio de Antioquia, discípulo de São João, era alguém paganizado. Foi um documento? Não. Pelo amor de Deus. Você está sendo espontâneo de novo. Vocês estão disse que a igreja que os apóstolos foram paganizados. Nem eles concordam o que eu disse foi, a paganização foi um processo que aconteceu na história. Os nossos amigos católicos estão defendendo que a paganização foi um documento assinado. Um documento assinado e paganizou a igreja. Não, é um processo que já vinha acontecendo. Desde a época apostólica. Quem falou que foi da época apostólica? Quem falou que foi da época apostólica? Você acabou de falar que é um processo. Da época apostólica é você colocando palavras na minha boca. Você acabou de falar. Eu não disse que era uma prova disso é Klaus Schultz, que ele fala no livro Papado, a história do papado, um autor católico com selo católico de publicação. Eu não falo alemão, eu só falo grego e hebraico. Com selo católico, com selo a obra dele. Tem em português, você devia saber. É um autor reconhecido sim. Quem não leu é você, que você nem sabe em português. Deixa ele concluir. Quem não leu foi você, que você nem sabe. Deixa ele citar o livro. E é um autor reconhecido com selo de publicação da Igreja Católica, ou seja, não poderia estar errado. Você tinha que conhecer sua doutrina. É infalível, isso é infalibilidade para os protestantes. Quem falou que é infalível? Eu falei reconhecido. Eles nem sabem o que está nos termos da pastora eterna. Eu falei reconhecido. Ninguém odeia a Igreja Católica pelo que ela ensina, mas pelo que
acha que ela ensina, como dizia o Cardeal Newman. Você não sabe a posição católica sobre infalibilidade papal e veio aqui passar vergonha. Quem não sabe é você, que inventa uma história, você que não sabe o que é real. Você sabe da sua doutrina, que inventa uma história, você acha que eu não conhecia esse argumento. Eu ainda citei, pra você passar vergonha. Eu não tô interpretando. No começo eu citei seu argumento falando assim, você vai correr pra dizer que é só ex-cátedra. Eu ainda citei o seu argumento. Ainda falei que você Mas você não sabe conceituar pra desculpa de ex-cátedra. O que é ex-cátedra? Ah, meu Deus do céu. Conceitua aí. Ou você não sabe conceituar ex-cátedra. Ele disse que sabia. É o que ele fala no ao vivo. Defina. Você vai definir. Tá me olhando. Você vai definir o que eu te pedi? Ao vivo. Você vai definir o que eu te pedi? Você vai definir o que eu te pedi? Eu provei ao vivo que ele tá palpitando. Eu falo pra você. Eu quero que você defina o que eu te pedi também. Você vai cada vez. Você vai definir? Quando eu te pedir uma definição, você vai dar? Se ele souber. Fala aí. Claro que eu dou, mas você tá puxando um assunto que claramente tu não sabe. Ex-cátedra é um documento oficial. É aquilo que o Papa, é aquilo que a igreja decide oficialmente. Por exemplo, não é? Você não conhece a sua história. Por exemplo, fala pra mim. A gente segue ex-cátedra, gente. Pesquisem aí o que é ex-cátedra, vê se tá certo. Ex-cátedra é aquilo. Qual foi o documento que definiu a infalibilidade papal? Foi em 1800... Não perguntei o ano, perguntei o nome do documento. 1854. Tu não sabes nem o nome do documento. Então tu não sabe a definição. Não se odeia aquilo que não se conhece. Você mostrou ao vivo que você não sabe o que é infalibilidade papal. Qual é o nome Você odeia aquilo que você desconhece, meu cara. Qual é o nome do sétimo livro da Bíblia? Agora peraí que eu vou completar. Não, agora responde. O que é infalibilidade papal? Qual é o nome do sétimo livro? Uma doutrina ex-cátedra é quando o Papa ele vai ensinar uma matéria cujo objeto seja fé e moral, direcionado para a igreja universal e com vontade de definição. Eu vou citar pra você. Gênesis com 50 agora, meu cara, Êxodo com se 40, você quer refutar a doutrina católica, primeiro, tá bom, gente, Josué com 24, Gênesis com 21. Já saiu completamente eu conheço a Bíblia. Do conceito de pergunta e resposta. Tem mais? Tem mais donate? Não chegou o donate? Então, coloca aí, vai, vamos pro superchat, separa aí os superchats, por favor. Presta meu celular de novo. Deixa eu ir para as perguntas, que tem muito salve, comentário e tal. Vamos lá. Tá bom. A Bíblia não mostra heróis perfeitos, mas instrumentos de Deus que falharam. Se usarmos o critério do protestante sobre o Papa para julgar as escrituras, teríamos que descartar quase todos os grandes personagens bíblicos. Ótima pergunta, eu vou responder de passo se é 1 minuto. Ótima pergunta. Nós não negamos que esses homens foram heróis da fé. O que nós dizemos é que eles não foram infalíveis. E a própria queda deles, que você mesmo citou aí, prova que eles não foram infalíveis. E é só pra finalizar, cantar vitória em debate... Que os apóstolos eram. Cantar vitória em debate é sinal de alguém que sabe que foi mal. Aí pra se esconder, diz, eu ganhei, mas é porque sabe que foi mal. Você disse que os apóstolos eram infalíveis. Eu disse que eles eram infalíveis nas suas doutrinas. Pronto, então é isso. Nas suas doutrinas, não na sua vida. Pela segunda vez. Eu ainda mostrei Paulo dizendo o seguinte, olha, eu tenho medo de ficar de fora da salvação. Você que disse que a fé de um apóstolo é infalível. Contrariando a Bíblia que diz que... Contrariando a Bíblia que diz que... Cristo falou, orei por ti para que a tua fé não falhe. Contrariando a Bíblia que diz que Pedro negou Jesus depois da tal oração. Então isso é contraditório com Jesus. Que é impossível. Ele negou por medo, ele não perdeu a fé em Cristo. Você acha que ele realmente apostatou ali? Ele falou, não conheço tal homem, não conheço esse homem. O nome disso é pecado de respeito humano. O nome disso pode ser hipocrisia, pode ser covardia, mas não é heresia. Então aprende a distinguir, porque a gente tá falando de infalibilidade. De novo, ó. Meu Deus, eu acabei de ler a Bíblia, Mateus 26. Então Jesus rezou pela fé de Pedro e não funcionou a oração de Jesus, né? Ele negou. Ele não negou, não? Então não funcionou a oração de Jesus, tá bom. Então, a terceira contradição ao vivo aí pro telespectador. Vamos lá, para mais contradições do protestantismo.